Por meio da ciência, podemos ter experiências incríveis e descobertas fascinantes. A ciência desperta a nossa curiosidade e nos dá a oportunidade de entender o mundo e interpretar as ações que observamos e vivenciamos no dia a dia. Fiquem agora com a aula de ciências do professor Alex. Olá pessoal, eu sou o professor Alex Ferreira, de Ciências, e hoje vamos falar sobre a estrutura da Terra, começando pela litosfera. O nosso planeta é o terceiro do Sistema Solar. Podemos ver nessa imagem aqui os 8 planetas que compõem o sistema e a nossa estrela maior, que é o Sol, sendo que todos os planetas orbitam ao redor dele. O nosso planeta é dividido em camadas. A primeira camada é a camada de gases, a atmosfera. E nós temos a camada de rochas, a camada sólida, a crosta. Embaixo dele nós temos o manto, dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo, que é formado pelo núcleo externo e núcleo interno. É o que fica mais adentro do planeta. Nós temos algumas camadas no nosso planeta. Camada atmosférica, de ar, de gases. A camada da hidrosfera, que é a camada da parte líquida da água. A litosfera, como eu já falei, é a parte sólida, externa do planeta e tem vários quilômetros de extensão e profundidade, formada pelas rochas e pelo solo. As rochas são formadas por minerais. Os minerais são componentes físicos que juntos formam diferentes tipos de rocha, como por exemplo o granito, que é formado por 3 tipos básicos de minerais, como o quartzo, o feldspato e o biotite. Esses minerais juntos dão essa mistura de cores para o granito. As rochas podem ser divididas em 3 tipos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As magmáticas também podem ser chamadas de ígneas e recebem o nome de magmáticas porque a sua formação vem a partir do magma presente no manto da Terra. Esse magma, que é constituído de rochas derretidas, sai pela abertura dos vulcões e quando ele chega na superfície, ele acaba tendo um resfriamento. Internamente no nosso planeta, o magma possui uma alta temperatura, tanto que derrete as rochas. Porém, se ele tiver contato com uma estrutura mais fria, esse magma, esse plasma, ele acaba solidificando e formando as rochas magmáticas, tá? Então, a partir do resfriamento da lava vulcânica, nós temos esse tipo de rocha. Como exemplos desse tipo de rochas, nós temos o basalto, que é utilizado para fazer calçadas, por exemplo, e o granito, que utilizamos para fazer bancadas em nossas casas. Exemplo da utilização de basalto, também é utilizado para construir mesmo paredes, e o granito formando aqui uma bancada de um banheiro, de cozinha e etc. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares ganham esse nome porque são formadas a partir do acúmulo, da junção de sedimentos, de pedaços de outras rochas, tá? Então nós temos que esses pedaços se depositam em determinada região e vão se juntando, se prendendo umas às outras. Nesse tipo de rochas, podemos notar que elas são compostas por várias tonalidades de cores diferentes, exatamente porque sedimentos diferentes vão se acumulando. Essas rochas podem ser encontradas, por exemplo, na nossa Chapada das Mesas, aqui no nosso estado do Maranhão. Essas rochas, elas sofrem ações do meio ambiente, que podem ser ações físicas ou químicas, como, por exemplo, as ações das marés, da chuva, do vento,
que vão acabar tirando pedacinhos dessas rochas ou de outras e levando para outros lugares, onde se depositarão para formar as nossas rochas sedimentares. Um tipo de rocha sedimentar especial que temos é a argila, bastante conhecida pela sua utilização pelo ser humano. Nós utilizamos a argila para fazer vasos, para fazer artesanato, para fazer tijolos, telhas e entre outras coisas. O calcário também é um tipo de rocha sedimentar, só que sua origem se dá pela deposição de restos de esqueletos e conchas de animais que vivem nos oceanos, vivem nas algas. Quando eles morrem, a estrutura calcificada acaba ficando depositada em determinadas regiões, formando o calcário. É do calcário que fabricamos a cal e o cimento, utilizado também nas construções civis. Rochas metamórficas. O terceiro tipo de rochas recebe esse nome porque ela se transforma, ela sofre metamorfose. Ela se transforma a partir de outras rochas. Como exemplo de rochas metamórficas, nós temos o gneiss e o mármore. Aqui eu coloquei como exemplo o Pão de Açúcar, uma formação rochosa presente na cidade do Rio, que é formada por uma rocha metamórfica chamada de gneiss, que se transforma a partir do granito. Essa transformação se dá por dois fatores: temperatura e pressão. É necessário que haja uma alta temperatura e uma forte pressão para que essas rochas possam mudar a sua forma. Ok, agora nós vamos falar sobre os fósseis. Você provavelmente já assistiu a algum desenho ou algum filme que mostrasse esse tipo de animal, os dinossauros. Hoje nós só podemos encontrar dinossauros na forma de fósseis, mas eles já dominaram o nosso mundo há milhares e milhares de anos. Como acontece o processo de fossilização? A fossilização, na verdade, é a preservação de parte da estrutura desses organismos. Como acontece isso? O organismo morre, com o tempo acontece a decomposição das partes moles dos órgãos, como olhos, cérebro, músculos e etc. E as partes mais duras, como esqueletos e dentes e conchas, acabam ficando depositadas, sendo cobertas por outras rochas. Depois, essa parte que foi coberta por outras rochas acaba sofrendo um processo de substituição dos seus materiais por materiais mais resistentes, formando os fósseis. O profissional responsável por trabalhar com esse tipo de estrutura são os paleontólogos. Eles organizam escavações em sítios paleontológicos, onde, com cuidado, minuciosamente, eles vão limpando essa terra, essa região que cobre o fóssil, e vão procurar estruturas que estejam com boa parte conservada. Encontrando esse fóssil, eles vão estudá-los para saber de qual animal ou planta esse fóssil surgiu. Ainda no solo, nós podemos encontrar os recursos minerais. Os recursos minerais são extraídos da natureza através da escavação desse solo para serem utilizados pelo homem. Os minerais que têm valor econômico para o ser humano
são conhecidos como minérios, como por exemplo o minério de ferro. Inclusive, próximo à nossa cidade, aqui na nossa cidade vizinha de Açailândia, nós temos um solo rico nesse tipo de minério. Lá ele é extraído e importado para outras regiões. Outro minério bem buscado aqui no Brasil desde a época da colonização é o minério de ouro. Nós temos vários sítios aqui, várias minas em nosso país, inclusive no estado de Minas Gerais, que ganha o nome exatamente por conta dessa exploração mineral. E no Pará nós temos a conhecida como Serra Pelada, que é um lugar onde nós temos bastante desses minérios. Gostaram da aula? Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, mandem mensagem para os nossos números que nós tentaremos respondê-lo assim que possível. Tchau, tchau, até a próxima aula.